Bom dia, galera. Tudo tranquilo? Agora nós vamos para um aulão de redação 2019, tá? Você que vai prestar o Enem domingo. Domingo nós vamos ter prova de linguagens e códigos e tecnologias, mais redação e ciências humanas, tá certo? Então, o objetivo dessa aula de hoje é dar uma aula de redação, tá? Pro Enem 2019, ok? A gente vai dar algumas dicas, vamos finalizar com algumas sugestões de temas que poderá vir cair no Enem, tá? E nós vamos passo a passo, né? Para você que está em dúvida, você ainda que muitas coisas que eu vou falar aqui, talvez você já saiba, né? Você está fazendo cursinho, já estudou no ensino médio e tal, né? Mas alguns ainda têm dúvida com relação a esse gênero textual, né? Que é dissertação argumentativa. E nós vamos dar algumas dicas aí para você tirar suas dúvidas. O meu cabelo tá meio estranho aqui, olha, mas de boa, né? Não me importa, não sei se você se importar, tá bom? Bom, é o seguinte. Então nós vamos começar a nossa aula. Você que está chegando agora, né? Um bom dia para todos vocês, tá? Que vocês, se tiver um tempo aí para acompanhar a nossa aula. Se não tiver tempo de acompanhar agora, pode acompanhar depois, né? Que vai ficar gravado aqui o vídeo, tá certo? E a gente vai fazer um aulão, um resumo daquilo que vai acontecer na redação do Enem, ok? Então, bom dia a todos. Espero que essa aula seja proveitosa para todos, tá bom? Eu preparei um slide aqui na redação do Enem, porém, assim, eu não teve quem gravasse, né? A Anabelle está dormindo ainda, não acordou, entendeu? Mas eu vou fazer essa interação. Talvez eu não responda a vocês agora, se alguém tiver dúvida, né? Eu tô com dúvida do que tu falaste e tal. Aí você pode escrever e depois eu posso responder mais tarde, tá bom? Essas dúvidas que forem surgindo, tá certo? Então vamos lá. Sou o professor Josué Pereira de Lima. Eu atualmente estou trabalhando na escola Barroso Tortes com alunos de terceiro ano. E a gente lá está trabalhando também em questão de redação. E a gente vê a dificuldade dos meninos, né, em geral, né, com relação à redação, essa produção textual que o Enem exige do candidato que vai fazer o Enem, tá? E anos e anos de experiências com redação, a gente acaba aprendendo algumas coisas, né? Alguns macetes, algumas técnicas, enfim, ok? E aí nós vamos hoje falar um pouco sobre essas dúvidas que os alunos têm e explicar melhor para esse processo de redação como é que você pode se sair bem, que sabe tirar nota 1000 no Enem. É possível você tirar nota 1000 no Enem, basta você seguir o que o Enem te pede, né? Logo de primeiro eu quero dizer que a redação do Enem é uma receita. Tu tem que seguir aquilo. É ditado, né, o que você tem que fazer na redação e você tem que seguir, simplesmente seguir. Então é uma receita pronta e que você apenas vai ali alimentar apenas com a temática que for lhe dado, né? Mas a receita é a mesma, então você tem que seguir. Quer ganhar os 1000 pontos, vocês têm que seguir, né, essa receita que o Enem nos cobra, ok? Então eu vou ficar interagindo entre o slide e a mim, tá? Vou ficar trocando as imagens. Eu não sei se vai ficar legal os slides para vocês, certo? Mas vou tentar, tá bom? Apresentar para vocês o slide e ao mesmo tempo ficar interagindo com vocês,
tá certo? Então quero dar o meu bom dia à galera que está aí conectada, que está chegando agora, né? E vou apenas dar um aceno aqui, esperar algumas pessoas que estão acordando agora. Matheus Dias, professora Dilza, lá o Salão de Dança Métier, a Socorro de Souza Dantas, Silvia Tavares, fala professor Lemos, minha irmã Jacineia, Leandro Ferreira, Adriano, Bismarck, Kelly Souza, Rodoval, Rony Clay, pastor Rony Clay, Gidielma, fala Moisés, Adriana, Uberlane, Jimmy, Luciana e alguns aí, né? Tá se repetindo novamente. Tá certo? Então, nós vamos começar aí a nossa aula de hoje, tá? Bom, como já falei, nossa aula de hoje é específico sobre dissertação, né? Dissertação argumentativa, tá? Então vou passar aqui um pouco o slide. Deixa eu ver aqui, tá. Bom, tá aqui. Então nossa aula de hoje aí é redação do Enem 2019. Ok? Professor José Pereira de Lima. Sou eu aqui, ok? Então vamos lá. Primeiramente, galera, nós temos que tirar dúvida com relação ao que é uma dissertação argumentativa que o Enem pede e o que é uma dissertação, expositiva, tá certo? Muitos alunos confundem dissertação argumentativa com dissertação expositiva. Um dos maiores problemas de alguns alunos é esse aqui. Justamente não consegue fazer a diferença entre dissertação argumentativa e dissertação expositiva. Às vezes o aluno faz uma redação bacana lá no Enem, né? Ele faz uma redação maravilhosa lá no Enem, tal, bacaninha. Aí você lê, tá bem escrita, tá bem estruturada. Só que aí você vai se deparar, ao ler, você depara o quê? Que você não tem uma dissertação argumentativa ali, e sim uma dissertação expositiva. Então, o que eu quero dizer para vocês? O que é uma dissertação argumentativa e o que é uma dissertação expositiva? Ok? Para tirar a sua dúvida. Porque a competência 2 da correção do Enem diz justamente sobre isso, certo? Se o aluno conhece a tipologia textual que ele está desenvolvendo. Então, se o Enem pede dissertação argumentativa, você tem que fazer uma dissertação argumentativa. Certo? Então a dissertação argumentativa é aquela em que você vai defender uma ideia. Vai ter uma tese, você vai defender uma tese, você vai apresentar uma ideia principal, e dessa ideia principal você vai argumentar, daí é argumentativa, né? Você vai trazer argumentos para dentro da sua redação, defendendo aquela tua ideia principal a respeito de um determinado tema, tá? Então a dissertação argumentativa é isso. Você vai defender uma tese. É como se você fosse discutir, por exemplo, alguma coisa e você apresentar argumentos. Vamos lá. Vamos supor que, por exemplo, alguém pode dizer assim, defender a tese de que o Flamengo é o melhor time atualmente, né? Isso é a ideia principal, uma tese. O Flamengo é o melhor time atualmente. Entendeu? E aí você vai ter que apresentar argumentos. Mas por que é o melhor time atualmente? Aí você vai ter que elencar, né, alguns argumentos, algumas explicações que comprovem isso aí, que defendam essa ideia. Então isso que é dissertação argumentativa. Nós diariamente fazemos isso. Quando você quer convencer alguém de alguma coisa, de que você está certo, aí você acaba, né, convencendo, você acaba usando argumento. Você que vai para, que é menor de idade, quer ir para festa, aí você vai falar com o pai, eu preciso ir para essa festa, não sei o que. Aí você vai elencar um monte de argumento lá para sua mãe, para seu pai, para que ele possa deixar você ir para essa festa. Entendeu? Então, diariamente estamos fazendo isso, argumentando, né, tentando convencer alguém a respeito de uma ideia que nós temos,
tá certo? Então é isso que é uma dissertação argumentativa. Você tem que argumentar, você vai defender uma ideia, você vai defender uma tese, ok? E a dissertação expositiva, certo? A que os alunos muitos confundem, né? É aquela que você apenas vai expor ideias. Você vai pegar o tema e você vai dizer o que você sabe sobre o tema. Você faz uma exposição de informações, você traz uma lista de informações, de dados, né? Mas sem a preocupação de defender uma ideia, uma tese. Então, o que acontece muito no Enem, na prova dos meninos, que a gente às vezes acaba olhando umas redações, certo? E dentro da sala de aula com experiência, o que acontece? Muitas vezes o aluno ele acaba colocando, ele pensa que está escrevendo uma dissertação argumentativa, ele está fazendo uma dissertação expositiva, está só expondo as ideias. E a intenção dela não é só expor ideias, entendeu? Então por isso que às vezes o aluno perde, aqui vale essa competência 2, vale 200 pontos, aí o aluno perde ponto aqui porque ele não atende a tipologia textual. Ah, mas a minha redação tá legal, não sei o que, eu coloquei dados, eu coloquei informações. Sim, você só fez colocar informações, só fez colocar dados, mas você não argumenta, você não defende uma ideia principal, uma tese. Então é isso que acontece com muita gente aí, com muitos jovens, muitos alunos. Acaba confundindo a dissertação argumentativa com a dissertação expositiva. Então isso tem que estar claro na tua cabeça. Poxa, eu vou fazer o Enem e eu preciso saber a diferença, né? Eu tenho que fazer uma dissertação argumentativa, eu tenho que ter uma ideia principal, uma tese, é o que nós vamos chegar daqui a pouco, né? Você tem que defender essa tese, você tem que comprovar, você tem que explicar, tem que explicitar, entende? Então não é só apenas você expor aquilo que você sabe, né? Eu vou expor o que eu sei, o que eu pesquisei, o que eu li, eu vou fazer essa exposição. Não, você pode perder pontos aí, pode até pegar 0, dependendo do corretor, você pode pegar até 0 nessa competência, certo? Nessa competência, que é nessa correção aí a competência 2, né? Que fala da questão da estrutura do texto, né? Que se você atende a tipologia que está sendo exigida, aí você pode perder pontos aí, tá bom? Então, muito cuidado, galera, quando você for fazer uma dissertação argumentativa, tá? Você vai defender alguma coisa, como se você estivesse brigando. Ah, que o Flamengo é o melhor time, o Palmeiras é o melhor time, o Vasco é o melhor time, não sei o que e tal. E você tem que defender por que você que está dizendo que é o melhor time. Que evidências, que provas, que explicações você vai explicar isso, entendeu? Então, o primeiro passo é isso. Então, se você sabe diferenciar o que é uma dissertação argumentativa e uma dissertação expositiva, ok? Se você sabe fazer essa diferença, tá tranquilo. Aí podemos avançar, então, tá? Então, somente para tirar essa dúvida, primeiro passo é isso. Pois bem, então vamos avançar. Estamos falando de dissertação argumentativa. A dissertação argumentativa, como já foi dito, você vai defender. Tá aqui, olha. Não sei se dá para vocês perceberem aqui, ó. Defesa. Nem dá para aparecer a minha luzinha aqui. Deixa eu ver, ó. Dá para ver o lazy bem aqui, ó. Qualquer coisa eu vou lá ficar em pé. Eu não me produzi para isso, né? Mas, enfim. Defesa de um ponto de vista. Então você tem aí uma defesa de um ponto de vista, que é a dissertação argumentativa. Aí você vai ter uma tese, tá aqui a tese, ó. A tese, tá? Agora apareceu o laser ali, ó. Você tem que ter a tese. O que é a tese, professor? É uma ideia. É a ideia principal, é aquilo que você acredita, é o que você pensa sobre o tema, sobre uma questão, tá? Aquilo que você tem como algo, né? Algo certo, que você acredita que seja. Então a tese é a ideia principal. Então, a dissertação argumentativa tem que trazer uma tese, tem que trazer uma ideia central, onde você vai defender, é um ponto de vista a respeito, é um recorte a respeito do tema que você vai desenvolver, ok? Então, a tese é justamente essa questão. E para a dissertação do Enem, para a redação do Enem,
nós aconselhamos os meninos, né, você que vai fazer o Enem, a encontrar dois argumentos que sustentam essa tese aqui, certo? São argumentos, você vai escolher dois argumentos, argumento 1 e eu coloquei argumento 2, que mais tarde nós vamos transformar em D1 e D2, tá? Então esse argumento 1 e esse argumento 2, eles devem estar atrelados à tese. Você vai usá-lo para sustentar aquela ideia principal. O Flamengo é o melhor time do Brasil atualmente. Atualmente, tá, gente? Só, tá? Então aí você vai colocar, aí você vai dizer por quê. Me apresenta um argumento forte. A equipe, por exemplo, a equipe tá unida, né, com a torcida, a equipe torcida unida. Vamos supor, um argumento 1. O argumento é o melhor, vamos trocar aqui pelo melhor elenco, né, juntamente com a torcida. O segundo argumento, por quê? Né, que ele é o melhor time, tá no final da Libertadores, venceu, tá na frente do Brasileirão, né, perdeu 3 jogos apenas, enfim, aí você vai elencar uns argumentos mais específicos aqui, ok? Então é a tese, é isso que você vai defender, e é isso que muitos alunos têm dificuldade de entender. Na dissertação argumentativa você tem que ter a tese e você tem que sustentar essa tese, você tem que apresentar argumentos, comprovações, explicações, explicitações, evidências, fatos, enfim, tudo para sustentar essa tua ideia principal aqui, que é a tese. Tá certo, galera? Então, não esqueça, dissertação argumentativa é uma defesa de um ponto de vista. Você deve apresentar a tese e você tem que argumentar, entendeu? Tem que apresentar argumentos sólidos que sustente justamente isso que você pensa, tá bom? Entendido, galera? Então é isso. Então a dissertação argumentativa, lembre-se, tem que ter a tese, aí você tem que ter o argumento. Se não tiver, se você apresentar a tese e não tiver argumento, né? Ou então se você só fazer exposição, já era a avaliação na competência 2 do Enem, né? Você pode até zerar nessa questão, ok? Então muito cuidado. Então vamos avançar aí, tá? Para você que está chegando agora na nossa aula de redação, nosso aulão de redação, se liga nessa tese, que é justamente essa questão da dissertação do Enem. Domingo é a grande prova, né? E a gente está aqui para contribuir com você, tá? Não sei se a gente vai conseguir contribuir com alguma coisa, mas enfim, ok? Acompanha aí. Então vamos lá para a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Isso é importante, tá? Ficou meio apagadinho aqui, olha, mas aqui está escrito introdução, tá, gente? Essa primeira aqui é a introdução, segundo, desenvolvimento e terceiro, conclusão. Então, estou mostrando isso aqui, essa estrutura, para ficar bem claro na tua cabeça, né? O que deve ter no Enem, deve ter na redação do Enem, tá? Então, como eu falei para vocês logo no início, o texto dissertativo argumentativo é uma receita que o Enem simplesmente pede para que o aluno faça, tá? E você tem que seguir essa receita, né? Se você fugir um pouco do parâmetro, fugir disso, você acaba sendo penalizado, tira nota baixa, enfim. Então você tem que fazer aquilo que o Enem pede de você, tá? Então a estrutura do texto dissertativo tem que estar claro na tua cabeça. Como já falei, é uma das competências, certo? É uma das competências que se cobra com relação a isso. Você tem que saber a estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão, tá? Isso você já sabe, né? Que o texto tem que ter isso e tal, não sei o que, né? Muito bem, mas a gente vai trabalhar cada parte e esclarecer um pouco cada parte a respeito dessa questão, ok? Então, a estrutura do texto dissertativo, vamos lá. Eu separei aqui, porque geralmente as redações do Enem, que tiraram nota 1000, geralmente aqui, galera, apresentam 4 parágrafos, tá? A maioria, não quer dizer que é o ideal, não, a maioria apresenta 4 parágrafos, alguns apresentam 3 parágrafos, aliás, 5 parágrafos, tá? Mas o ideal, assim, o mais recomendado também, porque você tem 30 linhas ali, né? O mais recomendado é que você faça a redação de vocês, né? A sua redação em
4 parágrafos. O primeiro parágrafo é destinado à introdução, o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo é direcionado ao desenvolvimento, e aí eu vou colocar D1 e o D2, né? No desenvolvimento você vai ter o D1, que é argumento 1, o desenvolvimento do argumento 1, e o terceiro parágrafo, o desenvolvimento do argumento 2. Nesse modelo aí, o que nós estamos passando para vocês é que vocês podem fazer o texto dissertativo trazendo 2 argumentos. Tá? É válido, tá aí nas notas dos alunos que tiraram nota 1000, apresentam 2 argumentos suficientes para tirar nota 1000, tá? E às vezes até melhor você trabalhar com 2 argumentos, ok? Porque às vezes o terceiro até meio, com alguns acho complicado encontrar 3 argumentos. Então faça 2 argumentos, você pode ficar despreocupado se for bem mesmo amarrado esses argumentos, ok? Então quando eu falo de D1, eu estou me referindo ao desenvolvimento do argumento 1. Do D2 é o argumento 3. Aliás, é o argumento 2 que você vai desenvolver, desculpe, tá? E o quarto parágrafo do teu texto vai ser a conclusão. Ok? Então o teu texto aqui, ele deve conter 4 parágrafos. Faça isso aqui, faça o teu texto em 4 parágrafos, tá bom? Tente fazer em 4 parágrafos, organizado, e aí você vai ter um sucesso melhor, tá? Então não esqueça, ok? Não esqueça que você pode estruturar o seu texto dessa maneira, tem que ser estruturado dessa maneira, tá bom? Tem que ser estruturado dessa maneira, senão você acaba deixando a desejar, tá? Tem aluno que faz em um parágrafo. Já encontrei alunos que fazem um texto em um parágrafo só. Só que é meio complicado, muito complicado, gente. Muito complicado mesmo. Então, façam isso. Façam em 4 parágrafos o seu texto, né? E você vai ser feliz, com certeza. Tá bom? Então, vamos avançando. Então, vamos parte por parte agora do texto. Bom, tá aqui, ó, introdução. Aí vocês estão vendo aqui, não sei se dá para vocês enxergarem normalmente aí, né? A claridade também não ajuda aqui. Mas olha só, a introdução do teu texto, tá? Quero dizer para vocês o seguinte, que a introdução, ela tem 2 objetivos, né? Eu elenco 2 objetivos aí para redação, tá? A introdução do texto tem 2 objetivos. O primeiro objetivo da redação, ou que deve conter pelo menos, é a contextualização, tá? E a apresentação da tese. São esses 2 elementos que deve conter no seu texto dissertativo argumentativo. Explicando melhor para vocês, é o seguinte, né? Quando você tem aluno que fala assim, mas como eu não sei como começar uma redação, não sei o que e tal, né? Eu não sei como começar. Tá? Primeiramente, a primeira coisa que você tem que fazer é você tem que contextualizar a temática, aquilo. Né? Tem alunos que preferem não contextualizar, mas é importante você contextualizar. Tem gente que diz assim, mas o corretor já sabe que o tema é esse, que não sei o que é esse, que a discussão é essa. Beleza, ele sabe, pode até saber, mas é importante que você, enquanto escritor, né, enquanto produtor de texto, né, na verdade, você mostre, traga, contextualize aquela temática, né? Você pode fazer vários tipos de contextualização, ou fazendo um retrospecto histórico, né, como a gente faz, ou uma definição. Você começa com uma definição que aborda o tema, né, ou uma comparação. Você pode fazer uma comparação, umas analogias a respeito da temática, né? Pode trazer várias situações, até mesmo apresentando dados estatísticos, né? Informações que foram divulgadas por pesquisas, entendeu? Então tem N situações que você pode começar o seu texto, tá? Então primeiramente você tem que contextualizar. É violência contra a mulher, o tema. Então contextualize isso, contextualize, diga que a violência contra a mulher cada vez mais está
em vez de diminuir, está acelerando, apesar de... Enfim, você vai contextualizar. Ou você também pode trazer histórico, pode fazer analogias. Eu vou apresentar para vocês mais tarde, daqui a pouco, 2 exemplos de introdução que você vai perceber essa contextualização. Tá bom? Então, primeiramente, contextualize. O primeiro período do teu texto, faça a contextualização. Tá bom? Aí você diz, professor, o que é período? Bom, o período, né, você sabe que o parágrafo ele pode ser constituído de mais de um período. E é mais correto você escrever com períodos curtos, períodos simples na sua dissertação. Tá? Assim, até para não haver muita confusão. Tem pessoas que vão fazer períodos compostos. Aliás, só retirando aqui, é período composto por coordenação, entendeu? Você fazer períodos curtos, mas períodos coordenados, que fica mais nítido para o leitor entender a tua situação, aquilo que você quer falar, tá? Então, gente, é assim. Então, o teu primeiro período do teu texto, primeiro ou segundo período, depende de como você quiser colocar aí, certo? Deve ser a contextualização. Aí após essa contextualização é que você vai para apresentar a tese. A apresentação da tese, ó. Após você fazer aquele contexto sobre a temática, aí você vai apresentar a tua tese. Você tem que apresentar a tua ideia principal na introdução, galera. Tem que estar claro isso. Deixe claro isso na introdução. Mas eu posso fazer a minha apresentação da tese no desenvolvimento? Pode, mas para o Enem, faça aqui, apresente a sua tese na introdução. Eu posso deixar subentendida a minha tese? Gente, pode deixar subentendida a sua tese, mas para o Enem, deixa clara essa tese, entendeu? Então, não complica as coisas, entendeu? Não complique as coisas. Ok? Seja direto, você tem que ser direto, você tem que ser objetivo nessa redação, tá? Objetividade é o que se pede. Você tem que pensar que o leitor da tua redação não vai ler só a tua redação, ele vai ler muitas redações. Então, se você for muito subjetivo na sua linguagem, você pode acabar sendo prejudicado, pode acabar sendo incompreendido, porque ali é uma leitura assim rápida. Você tem que ajudar o leitor, né? Como eu falei, aí tem alunos que dizem, porque eu vou apresentar minha tese lá pro final do texto, eu vou apresentar minha tese no meio do texto, eu vou deixar subentendida a minha tese. Não faça isso, seja direto, esclareça a tua tese, apresente a sua tese, né, na introdução, apresente a sua tese na introdução, ajude o corretor, que você com certeza vai ser recompensado facilmente, né? E você não vai perder ponto porque o leitor não conseguiu identificar a tua tese. Depois pode ocorrer isso. Às vezes eu leio redação, aí cadê a tese daqui? Cadê a tese? Não está clara a tese. Aí eu vou ter que fazer uma releitura, eu vou reler o texto de novo, aí eu vou marcar para eu poder tirar a tese. E não é essa a intenção na redação do Enem, não é essa a intenção. Você tem que facilitar, né, cara? Tá certo? Então, não esqueça, introdução, 2 objetivos, contextualização e apresentação da tese, tá? Agora, a apresentação da tese, que eu quero chamar a atenção para vocês, tem 2 metodologias que vocês podem fazer, tá? Olha, preste atenção aqui, essa que eu separei aqui, olha, a apresentação da tese tem 2 ramificações, certo? Tá aqui, ó, 2 ramificações. Isso quer dizer o quê? Que na hora que você apresentar a tese, você pode optar só por apresentar a tese, entendeu? Eu só vou apresentar a tese. Apresente a sua tese lá. Mas se você quiser, além de apresentar a tese, você pode delimitar os argumentos ali, para justamente você não se perder e para você localizar o leitor. Tá certo? Então, são 2 metodologias mais usadas no Enem. Tá? São essas 2 metodologias. Você opta para apresentar sua tese, a tua ideia principal, aquela tua frase-chave, certo?
E você opta, além de apresentar a tua frase-chave, você já delimita os argumentos. Você já mostra para o leitor o que você vai discutir no teu texto. Quais os argumentos, qual a análise que você fará no seu texto. Né? Esse aqui é um dos mais utilizados, né? E é assim que eu aconselho os alunos, né? Para quem ainda tem dificuldade porque tem gente que se perde na redação, entendeu? Tem gente que se perde. Ele, às vezes tem até uma tese bacana, aí quando ele vai para os argumentos, ele se perde nos argumentos. Aí fala de uma coisa, fala de outra, já mistura aquilo, e aí faz aquela farofa, enfim, no texto dele. E ele acaba não aprofundando em argumento nenhum. Entendeu? Então, o que é recomendável? É recomendável que você delimite o que você quer na redação e já mostre para o leitor, olha, é isso aqui, isso que eu vou discutir no meu texto. Claro que você não vai dizer assim, eu vou discutir no meu texto. O texto é impessoal, né? Isso aí eu vou falar mais tarde, ok? Da impessoalidade. Mas que você mostre para ele, já delimitando os argumentos que você vai usar para defender a tese. Se você quiser, para você não se perder. Como eu digo para os alunos, se você não quer se perder, delimita o que você vai discutir. Fala na introdução. E aí depois você vai nos parágrafos falando daquilo que você disse na introdução. Entendeu? Fica muito mais fácil, galera. Olha, fica muito mais fácil esse tipo de metodologia aqui. Agora, essa metodologia aqui é fácil também, não é difícil. O problema é que muitos se perdem aqui. Entendeu? Quando você só apresenta a tese e você não fecha, né, o argumento, aí a probabilidade de você se perder é grande. De você falar, misturar os argumentos, falar mais de 4 argumentos num parágrafo, acabar não defendendo nenhum, se aprofundando em nenhum. Entendeu? Isso aqui é para quem mesmo já tem uma escrita, né, segura. Aí você pode, sem problema nenhum, aqui nesse, entendeu? Mas para quem está começando, para quem tem dificuldade, o melhor é isso aqui, galera. Você tem que delimitar, poxa, eu não consigo, professor Josué, eu não consigo focar, eu tenho muita coisa no Enem, 30 linhas, na redação, no tema, tenho 30 linhas e tal. Você não vai falar tudo sobre o tema. Então você vai delimitar aquilo que você vai falar, entendeu? Então isso é muito importante, galera. Por isso que é importante fazer o plano mental, o planejamento mental. Tem alunos que vai fazer a redação e já começa a escrever. Vou escrever o que é que vem na minha cabeça. Não é bem assim o que é que vem na sua cabeça. Porque se você fizer isso, você vai tirar nota baixa, você vai trazer confusão na escrita, entendeu? Então, tudo tem que ter um planejamento, né? E você precisa planejar a sua escrita, entendeu? Se não planejar ali, mas planeje mentalmente a sua redação, né? O que é que eu vou falar? O que é que eu penso a respeito desse tema? O que eu quero defender na minha redação? Que argumentos eu vou utilizar para defender isso que eu penso? Tá entendendo? Então tem que haver esse planejamento mental. Senão, galera, vai virar um caos a tua redação, tu vais falar muita coisa, tu vai misturar os argumentos. Então, muita calma nessa hora, tá bom? Bom, dando continuidade, né, porque a gente já está estendido, tem gente que está trabalhando e tal, mas depois você pode acessar isso, caso eu demore muito aqui. Bom, vamos lá. Um exemplo de redação eu trouxe, de introdução, gente, olha só. Tá um pouco pequeno aí, acho que não dá para você enxergar, entendeu? Porque, enfim, houve alguns problemas técnicos aqui, mas eu vou tentar ler para você rapidinho aqui, olha. Eu coloquei 2 cores aqui, tá? Na redação de vocês, coloquei 2 cores. Essas 2 cores, o azul e o vermelho. O azul representa a contextualização, tá? Essa parte azul aqui é a contextualização do tema. E bem aqui vem a tese do tema, tá? Essa redação é uma das redações que tirou nota 1000 ano passado no Enem. E aí ela usa a primeira estratégia, que é a apresentação da tese apenas. Ela só apresenta a tese, tá? Então aqui, olha. Black Mirror, tá? Só um momento aí que uma filha minha aí acordou. Só um momento aí, gente. Oi, filha, vai deitar lá, filha, vai. Papai tá gravando aqui um instante, tá?
Vai lá, vai. Daqui a pouco o papai vai lá, tá? Bom? Tá, voltando aqui. Acabaram de acordar as meninas. Deita lá, filha. Papai já vai lá. Ok? Então aqui, olha. Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Em um de seus episódios é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Não distante da ficção, nos dias atuais, existem algoritmos especiais ligados em filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação comportamental do usuário pelo controle de dados da internet. Bom, aí você pode perceber nessa questão, tá? Aqui a contextualização. Para contextualizar, o que foi que ele fez? Aqui acho que foi esqueci o nome da Clara, eu acho que é Clara o nome dessa moça que fez a redação, tá? Ela trouxe um filme, uma série americana, né? Ela está contextualizando, ela vai fazer uma comparação justamente com esse episódio aqui, com um episódio ou com a série americana, Black Mirror, ou Mirror, né? Alguns falam Mirror, Black Mirror, entendeu? Então, ela faz essa contextualização disso a partir de uma série americana, e depois ela volta aqui para a atualidade, ela diz não distante, da ficção, nos dias atuais, existem algoritmos artificiais ligados a filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Então, olha, isso aqui é contextualização, tá? É uma maneira de você fazer a comparação. Ela trouxe, no caso, uma série americana que retrata isso. Então, interessante, inclusive interessante. E mais tarde você vai perceber que não foi de graça que ela trouxe essa série aqui, né? Lá no finalzinho você vai ver, lá na conclusão dela, ok? E logo em seguida ela vai dizer qual é a tese dela. Ela vai, na verdade, ela repetiu a tese dela, ela repetiu praticamente o tema da redação do Enem do ano passado. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, o debate dela, a tese dela é debater acerca dessa manipulação comportamental, né? Como isso vai influenciar nos indivíduos, tá? Essa é a tese dela. Então, ela apresentou aqui a tese dela, tá? Essa é uma das estratégias que você pode utilizar, como eu já falei para vocês podem utilizar essa estratégia apresentando a tese. Só quero mostrar para vocês aqui, olha, que a contextualização é isso aqui, ó. Você contextualiza e em seguida você apresenta a tese. Tem que apresentar a tese, galera. O de azul aqui é a contextualização e o de vermelho aqui, não sei se dá para você ler aí, mas é a tese, tá? É a tese do que ela vai discutir no texto dela, né? Que foi justamente o tema lá, na verdade, que ela pegou lá e transformou como tese dela. Pode ocorrer isso tranquilamente. Ok? O que aconteceu com ela? Ela fez essa e não deu outra, ganhou 1000 pontos nessa redação. E a contextualização dela foi fazer uma comparação com uma série americana. Olha que legal. Você vai dizer, mas pegou uma ficção para... Não tem problema nenhum, desde que você amarre, desde que você sustente essa comparação. Entendeu? Então não há problema nenhum você fazer comparação com o que você está acostumado no dia a dia, né? É o seu dia a dia, é a sua experiência de vida, e você conseguir essa ficção, né? É você conseguir isso e traçar dentro do teu texto. Isso é importante, né? Você fazer esse tipo de exercício, né? De trazer para a realidade, mesmo que seja um filme de ficção, mesmo que seja uma obra fictícia ali, mas você traz para o teu texto, faz a comparação, amarra essa comparação e mostra que não está de graça aquela comparação ali. Perfeito. Pode casar perfeitamente no seu texto dissertativo, argumentativo. Tá certo? Então esse é o exemplo do texto da redação número 1. A redação número 2, galera, é exemplo de introdução número 2. Que foi da Thaís, do ano passado também, que ela tirou nota 1000 na redação. Olha a contextualização dela. Vocês percebem que o de azul é a contextualização, o vermelho é a tese, e de roxo aqui, que não aparece muito, mas é roxo, tá? É a delimitação dos argumentos. É aquela segunda metodologia que eu falei para vocês, tá? Você tem 2 metodologias para fazer a sua introdução. A primeira metodologia, contextualização, apresentação da tese. Segunda metodologia, contextualização,
a apresentação da tese e já delimita os argumentos. É isso que a Thaís fez aqui, ó. Ela já delimitou os argumentos que ela irá falar mais tarde. Vou ler aqui rapidinho para vocês, né, que não dá para ler aí, né, mas eu vou dar uma lida aqui, olha. É fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade nas mais variadas esferas. Contextualização dela, ó. A exemplo da saúde, dos transportes e das relações sociais. No que concerne ao uso da internet, a rede potencializou o fenômeno da massificação do consumo, pois permitiu, por meio da construção de um banco de dados, oferecer produtos de acordo com os interesses dos usuários. Isso aqui é toda a contextualização dela. Okay? Agora, olha só que ela vai começar a tese dela. Tal personalização se observa também na divulgação de informações que, dessa forma, se tornam, muitas vezes, tendenciosas. Essa parte vermelha aqui é a tese dela, ó. A tese. Que essas divulgações de informações são tendenciosas. Essa é a tese dela. Tá bem claro aqui, ó. Aí, olha só, ela vai delimitar os argumentos dela. Nesse sentido, é necessário analisar tal quadro intrinsecamente ligado aos aspectos educacionais e econômicos. Olha só aí, galera. Olha só o que ela está colocando aqui, que ela está delimitando o tema dela, né? Está delimitando os argumentos dela. Ela apresentou a tese dela aqui de vermelha, né? Está dizendo que as informações, elas muitas vezes são tendenciosas, e ela vai comprovar essa tese através de dois argumentos aqui. Por isso que ela diz, nesse sentido, é necessário analisar tal quadro intrinsecamente ligado aos aspectos educacionais, argumento 1, que vai ser o D1, e econômicos, que vai ser os argumento 2, que vai ser o D2. Pronto. Aqui ela delimita, tá, os argumentos. Então, gente, não esqueçam desse detalhe. A introdução é muito importante no teu texto dissertativo. A introdução, eu falo sempre para meus alunos que a introdução é o norte da tua redação. Quando o leitor lê a tua introdução, ele já sabe o que você vai discutir, o que você vai defender. Então seja claro na tua introdução, tá? Seja claro. Você primeiro faça a contextualização. Essa contextualização ela pode ser curta, ela pode ser um pouco longa, depende da, né, como você vai discutir. Traz a tua tese, a tua ideia principal, e depois, se você quiser, você pode delimitar os argumentos aí, né? Apontar já o argumento 1, o argumento 2, o que você vai discutir no seu texto. Isso fica bem claro, isso ajuda o leitor da tua redação, isso vai facilitar, entendeu? Para o leitor o que você vai fazer no seu texto. Tá bom, gente? Então é isso aí sobre a introdução. Se alguém tiver alguma dúvida, falar, professor, não entendi alguma situação aí sobre a introdução, você pode perguntar lá no Message, ou você pode perguntar por aqui, depois eu respondo, tá certo? Mas sobre a introdução, galera, é isso. A introdução do texto dissertativo argumentativo é dentro desses aspectos. Só lembrando, a introdução tem dois objetivos. Qual é o objetivo? Objetivo 1, contextualizar a temática. Objetivo 2, apresentar a sua tese. E na apresentação dessa tese, você só pode apresentar a tese, quiser só apresentar a tese, pode. Ou então você também pode já delimitar os argumentos dessa tese, como nós vimos aí no exemplo 2 dessa introdução. Tá bom? Então, é isso sobre introdução. Então, vamos avançar um pouco. Tá? Desenvolvimento. Tá aqui o desenvolvimento, né? O desenvolvimento do teu texto, como já falei lá no início, vai ser o teu segundo parágrafo, que vai ser o D1. Só para lembrar o que é o D1. É o desenvolvimento 1. É o argumento 1 que você vai desenvolver aqui. E o D2, que é o teu argumento 2, onde você vai desenvolver. Tá bom? Então você tem aí o D1 e você tem o D2 aqui, tá? Que é o teu desenvolvimento. Ok? Esse D1, que é o argumento, e o D2, que também é argumento, tem que estar relacionado à tese. Claro, você apresentou a tese, então agora no segundo parágrafo você vai desenvolver um argumento, e depois no terceiro parágrafo você vai desenvolver o segundo argumento. E isso é claro,
Sempre ligado à tua ideia principal, à tua tese, galera. Não esqueçam disso, tá? Então, lembre-se, na redação, lembre-se, na introdução, você tem duas coisas para fazer. O que é, professor? Contextualizar o tema e apresentar a tese. Desenvolvimento, você tem duas coisas para fazer. O que, professor? Eu vou desenvolver o argumento 1 com relação à minha ideia principal, tá? Que seria só um parágrafo, seria o segundo parágrafo, e o terceiro parágrafo, que vai ser o teu argumento 2, onde você vai desenvolver esse argumento 2 sustentando. Tá bom? Então, que você possa fazer isso no Enem. Tá? 2 argumentos é o suficiente, galera. Não adianta você querer colocar um monte de argumento e você não sustentar nenhum. Você não fundamentar nenhum. Então, você tem que sustentar a tua tese. Então, fundamente 2 argumentos. 2 argumentos é o suficiente para você sustentar aquele pensamento, aquela tua tese, aquela tua ideia principal. Tá, galera? Então, não esqueçam desse detalhe. Não esqueçam disso. Ok, o teu desenvolvimento ele tem também essas duas estratégias que você tem que usar, tá? O D1 e o teu D2. Pense nesses argumentos e trabalhe nisso, tá? E porque isso evita, gente, de você ficar enrolando, enchendo linguiça, falando a mesma coisa, né? Porque acontece muito isso, a gente lê. A gente lê redações e a gente percebe que às vezes o aluno fica repetindo o argumento. Repete o mesmo argumento, sempre repetindo o mesmo argumento. Essa estratégia aí, gente, evita você ficar repetindo o argumento. Eu já falei disso, então vou falar de novo aqui? Não, entendeu? Então, essa assim, é o melhor, entendeu? O melhor meio de você desenvolver seu texto dissertativo argumentativo. E se você for olhar as redações de nota 1000, você vai perceber nitidamente isso aí, nitidamente. Tá? Então é só você focar, é só você seguir essa receita e você vai conquistar uma boa nota no Enem. É claro que também depende dos seus argumentos, né? Do seu tipo de argumento, que é justamente isso que nós vamos falar agora sobre tipo de argumento. Olha só, tipo de argumento, olha, pena que não deu tempo de eu trocar a letra aqui, tá? E talvez você não enxergue aí, que eu não enxergo, tá? Eu estou enxergando aqui porque eu estou vendo no Datashow, tá? Mas você aí pode não estar enxergando, mas eu vou dizer para você, olha, tipo de argumentos. Esse tipo de argumento é o tipo de argumento que você vai usar dentro, tá? Dentro do D1 e do D2, onde você vai fundamentar aquilo que você pensa, onde você vai sustentar, né? Quando eu falo assim de fundamentar o teu argumento, aí você vai usar um tipo desse argumento para você fundamentar, para você aprofundar, certo? Aprofundar a tua discussão. Aí eu coloquei aqui 5 tipos de argumentos mais utilizados por alunos no Enem, tá? Primeiro argumento é argumento de autoridade, ok? O que é o argumento de autoridade, gente? O argumento de autoridade é quando você traz para dentro do teu texto outras vozes, certo? Outras falas para dentro do teu texto, outros pensamentos, teorias, filosofias, enfim, tá? Você traz para dentro do teu texto. O argumento de autoridade, eu digo para os meninos, né, o seguinte, falo, gente, se teu texto tiver um argumento de autoridade, se você consegue trazer para dentro do teu texto, né, se você consegue amarrar no teu texto, no teu argumento, para fundamentar aquilo que você pensa, a fala de um estudioso, de um filósofo, de um sociólogo, de um pedagogo, de um cientista, sei lá, de qualquer pessoa que tenha renome na sociedade, que é conhecido nacionalmente ou internacionalmente, né? Teu texto ele ganha um prestígio imenso, cara. Pensa, para você conquistar o leitor, se você trazer um argumento de autoridade, olha, pode ter certeza que a tua redação não terá nota baixa, entendeu? Porque assim, quando você faz isso, você demonstra para o leitor que você não tem uma visão, né, fechada, que você lê
que você assiste telejornal, que você tá ligado na atualidade, entendeu? Eu falo muito para meus alunos que se eles soubessem aproveitar as aulas de sociologia, de filosofia, né, de história, de geografia, se eles soubessem aproveitar isso aí, eles nunca faltariam numa aula dessas, né? Porque assim, essas aulas, né, das humanas, você pode aplicar isso aqui dentro da dissertação, né? Quando você traz teorias, quando você traz filosofias, quando você traz alguma questão, né, assim, desse tipo de argumento, né, em que você vai trazer a fala do outro no seu texto, fazer as amarrações, cara, isso ganha um prestígio imenso, né? Isso, você conquista o leitor quando você já segundo fulano, a teoria de fulano, isso lembra o que Karl Marx falou, porque isso, né, lembra o que filósofo Sócrates, não sei o que. Cara, isso é tremendo numa redação. Quer conquistar o leitor, né? Use os argumentos. Por isso que é importante a leitura, você ler, né, você vê a teoria dos principais autores, quais são as teorias que ele tem. Isso é muito importante. Esse argumento de autoridade, assim, eu digo assim, é o carro-chefe dos alunos que tiraram nota 1000. É o carro-chefe. Pode pegar o texto dissertativo, a maioria, 90% dos alunos que tirou redação nota 1000 no Enem, sabe qual é o segredo? Argumento de autoridade. Argumento de autoridade. Isso mostra que o aluno tem leitura, que o aluno consegue conversar com a realidade dele, que ele consegue enxergar os problemas por outros ângulos. Isso, cara, pode te elevar muito, né? Aí alguém pode dizer, professor, eu não tenho leitura, professor, eu não vou usar argumento de autoridade, eu não consigo, entendeu? É possível tirar nota 1000? Olha, é possível sim, porque eu tenho uma redação aí de nota 1000 que a pessoa não usou argumento de autoridade, entendeu? Mas tirou nota 1000. Vou mostrar para vocês, quer dizer, nem sei se vou conseguir mostrar para vocês, porque a letra está muito minúscula, né? Quem sabe uma outra aula. Mas existe sim possibilidade de você tirar nota 1000 sem ter um argumento de autoridade. Existe essa possibilidade, tá? Mas assim, o conselho que nós damos para o nosso aluno se você conseguir usar um argumento de autoridade no seu texto dissertativo, use, né? Argumento de autoridade, como eu digo para os alunos, são pessoas de renomes nacional e internacionalmente, né? Estudiosos, cientistas, entendeu? Não vai colocar o vizinho segundo o vizinho lá de casa. Não, isso aí lascou a tua redação, né? Como eu falo para os meus alunos, o aluno vai usar, vamos supor, vai usar o Cunha Lopes, por exemplo, de Santana, né? Segundo Cunha Lopes, informou que não sei o que e tal. Isso não vai ser válido, porque não é um renome, não tem um nome nacional, entendeu? E a redação é nacional, é alguém que lá vai ler a tua redação, é alguém lá de outro estado que vai ler a tua redação, aí fica complicado isso, entendeu, gente? Então, é isso. Argumento de autoridade é isso, galera, tá? Outro tipo de argumento é um argumento de exemplificação, tá? Eu posso exemplificar no meu texto? Pode. Você pode exemplificar. Você tem uma ideia lá, a internet influenciando o comportamento humano. Exemplifique isso. Você pode exemplificar. É claro que você não vai pegar o parágrafo todo só de exemplificação, não. A exemplificação é apenas uma amostra, uns fatos, né? Fatos notórios, entendeu? São fatos notórios também. Não é qualquer exemplo. Aconteceu na minha família, não sei o que, isso, não sei o que mais. Não. Esquece disso, né? Esquece isso, elimina isso da tua vida, né? Querer falar de algo pessoal que aconteceu na tua casa, na tua família, com teu filho, com tua irmã, com teu não sei o que, com teu tio, enfim, esqueça isso, esqueça. Já encontramos muitas redações assim, o cara vai dar exemplo da vida dele, pelo amor de Deus, gente, não faça isso, uma coisa dessa, tá? Não faça uma coisa dessa, isso, pelo amor de Deus, você vai acabar com a tua redação, tá? Não que eu quero dizer que o teu exemplo não sirva para isso,
Mas para uma dissertação argumentativa a nível nacional, cara, isso não é bem. Então, o exemplo que você vai dar tem que ser exemplos notórios, exemplos que... Oi, minha filhota. Exemplos notórios, exemplos que realmente, né, teve repercussão nacional, internacional, enfim, entendeu? Estou me entendendo? Então, o argumento de exemplificação vai sustentar, o meio de você fundamentar um argumento, ok? Outro tipo de argumento, vou avançar mais, tá? Porque é argumento de causa e consequência. É o que mais os alunos utilizam, essa aqui, causa e consequência, né? Argumento de causa, onde você aponta a causa e no outro parágrafo você aponta a consequência. Às vezes o aluno usa isso, o D1 e o D2, ele usa isso. O D1 ele fala de causa e o D2 ele fala de consequência. Olha, é um dos que mais alunos utilizam, é o que mais os alunos sabem fazer, na verdade, né? Argumento de causa e consequência, tá? Então você pode usar só no parágrafo, isso também. Tem alunos que dividem D1, causa, e D2, consequência. Não é muito aconselhável, entendeu? Você fazer isso. Se você fizer dentro de um parágrafo isso aqui, beleza, tá? Mas você separar D1, D2, é meio assim complicado. Você não vai receber aquela nota, né, que é esperada, entendeu? Pode ter até aceito o teu texto, uma nota razoável, mas não vai ser o suficiente, ok? Então, esse é o argumento de causa e consequência, tá? Outro argumento é o argumento de dados, né? Os dados estatísticos, né? Aí entra as leituras também, entra você ficar assistindo jornais, dar uma lida em revista, entendeu? Então, são as pesquisas divulgadas, né, pelos principais meios de comunicação, IBGE, própria Ibope, né? Enfim, revista Veja, Isto Época, os telejornais. Você pode fazer isso tranquilamente, tá? Argumento de dados para comprovar também, para argumentar ali a tua tese. Então são os argumentos, tá? Claro, tem que ser verídico isso, né? Você não vai sair inventando também qualquer tipo de dados, né? Precisa ter veracidade nisso, nesses dados, que quanto for mais fresco na cabeça do leitor é melhor, tá? Ok? E o último é o argumento de crença pessoal, tá? Argumento de crença pessoal. Você pode também argumentar o teu texto a respeito disso, né? Utilizando a sua crença pessoal que você aprendeu durante a sua vida, o que você ouviu, o que você aprendeu em casa, na família, desde quando você nasceu, enfim, tá? O argumento de crença pessoal, ok? Eu coloquei entre o círculo aqui, gente, olha, eu coloquei aqui bem aqui, não sei se dá para vocês lerem aí, ó. Tá escrito assim: fuja do senso comum. Galera, isso é muito importante. Se o teu texto estiver dentro do senso comum, né? Aí eu vou fazer como fazem lá os flamenguistas, né? Vapo, né? Vapo, a tua redação. Senso comum. Fuja do senso comum. Ah, professor, o que é senso comum? Né? É aquele conhecimento popular, é aquilo que todo mundo fala, o que todo mundo diz, o que todo mundo pensa, entendeu? Isso que é o senso comum. Por exemplo, vamos supor que o aborto, você é contra o aborto, aí você vai dizer por quê? Me dê um argumento por que você é contra o aborto. Alguém vai dizer assim: porque Deus dá vida e só Deus tira. É um argumento bom, né, esse argumento. Só que é um argumento que é um argumento de senso comum, é o que a maioria vai falar. Então fuja daquilo que a maioria vai falar. Quando você for listar outros argumentos, fazer aquele planejamento mental, né? Você vai fazer aquele planejamento mental, aí você vai elencando os argumentos e veja aqueles que você, poxa, esse aqui todo mundo vai falar desse, todo mundo vai falar desse, todo mundo vai falar desse. Esses que você está falando, esses são os senso comum. E teu texto no senso comum, você vai tirar nota baixa. Com certeza você vai tirar nota baixa quando você for fazer sua dissertação no senso comum. Usar argumentos do senso comum. Fuja do senso comum, olha, fuja. Tem alunos que só enxergam isso aqui, ó.
não consegue enxergar para ali, não consegue enxergar para cá, só aquilo. Então fuja do senso comum. Né? Não vou dizer que você vai tirar, eu vou tirar 0 se eu usar um argumento do senso comum. Não, você não tira 0, mas sua nota é baixa, muito baixa, porque você vai falar o óbvio, você vai falar aquilo que o leitor já sabe, você vai falar aquilo que, entendeu? Então, gente, fuja disso, fuja do senso comum, senão, né, como diz lá, vapo, né, tá eliminado, ok? Então, muita atenção, muito cuidado, tá? Fuja desse senso comum. Utilize outros tipos de argumentos, vá por outras variantes, use o senso crítico, porque o que o Enem quer de você é que você tenha senso crítico. Senso crítico. Os nossos alunos, gente, têm dificuldade nisso. Por quê? Tem muitas raízes, não vou explicar aqui, né? Mas tem muitas causas que fazem com que nossos alunos tenham esse senso comum, entendeu? A própria educação às vezes leva a isso. Tá beleza? Então vamos lá, continuando aqui. Agora vamos pro exemplo de desenvolvimento. Isso é muito importante, né? Exemplo de desenvolvimento. Gente, tudo que você for escrever tem que estar atrelado à introdução. Esse exemplo 1 é da primeira introdução. Lembro lá, vou voltar aqui rapidinho, olha, do Black Mirror, ou Black Mirror, né, ou Black Mirror, tá? Não sei, é uma expressão, muitos fazem a pronúncia diferenciada, nem sei qual é o correto, mas isso não importa. O importante é que tá, então essa redação aqui que ele vai falar é a manipulação comportamental do usuário pelo controle, a tese dele aqui, né? E aí ela vai colocar aqui, ó. Primeiramente, é notável que o acesso a esse meio de comunicação ocorre de maneira cada vez mais precoce. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, olha aqui dados estatísticos. No ano de 2010, eu creio que é 10 aqui, apenas 35% dos entrevistados que apresentavam idade igual ou superior a 10 anos nunca haviam utilizado a internet. Isso acontece porque desde cedo a criança tem contato com aparelhos tecnológicos que necessitam de disponibilidade em uma rede de navegação, que memoriza cada passo que esse jovem indivíduo dá para traçar um perfil de interesse dele e, assim, fornecer assuntos e produtos que tendem a agradar ao usuário. Dessa forma, o uso da internet torna-se uma imposição viciosa para relações socioeconômicas. Esse aqui é o D1 dela, tá? Veja que para iniciar o argumento 1, ela usou a expressão primeiramente, ó. Primeiramente. É notável que o acesso... Então, para demarcar o argumento 1, ela usou a expressão primeiramente. Isso, gente, você pode usar no seu texto. Primeiramente, em primeiro lugar, em primeiro plano, em primeira instância. Faça isso também. Se você for ver as redações de nota 1000 do Enem, todas, não mexe aí, filhota, todas elas marcam, usam esses elementos coesivos. Inclusive, os elementos coesivos é uma das competências que é avaliada, é a quarta competência do Enem avaliada. Entendeu? Então usem, tá? Para demarcar, para mostrar para o leitor, primeiramente, olha, ela usou primeiramente, aí ela vai colocar essa questão, ela traz aí dados estatísticos, ela usou o argumento de dados estatísticos para sustentar a tese dela, e isso ela fundamentou explicando depois, você vai perceber, né, que ela não coloca de graça isso aqui, mas depois ela vai explicar isso, por que isso acontece, né, porque ela colocou esse dado aqui. É que eu falo para os alunos, não adianta você só colocar o dado, colocar por colocar, você tem que colocar e amarrar, dizer porque que aquele dado você apresentou ali, por quê, para quê, entendeu? Então é nesse sentido que você precisa amarrar, tá? É o seguinte, pera, não vai minha filha, tu vai bater aí, que acordou uma menina aqui, aí ela tá aqui comigo, tá? Então, gente, olha só, então o D1 dela, ela começou com primeiramente. Então pode começar, fica até melhor para o leitor, primeiramente. Então ele vai esperar em segundo lugar, ele vai esperar segundamente, enfim, ele vai esperar
outro argumento. Quando você faz isso aqui, primeiramente, você amarra o teu D1, tá? O teu argumento 1, o primeiro parágrafo do desenvolvimento, entendeu? Então é nesse sentido. E aí, olha só, aí o D2 dela, olha, em segundo lugar, ó, olha só, aqui ela usou primeiramente e aqui ela usa em segundo lugar. Aí ela vem com os argumentos dela. Aí aqui ela vai usar, olha, o argumento de autoridade. Olha só como ela usa. Em segundo lugar, o ser humano perde sua capacidade de escolha. Ponto. Conforme o conceito de mortificação do eu, do sociólogo Erving Goffman, é possível entender o que ocorre na internet, que induz o indivíduo a ter um comportamento alienado. Tal preceito afirma que, por influência de fatores coercitivos, o cidadão perde seu pensamento individual e junta-se a uma massa coletiva. Tá? Então, isso que eu estou falando, que é o argumento de autoridade, galera. Argumento de autoridade, ela usou aqui, já para aprofundar aqui o segundo D2, o D2 dela, né, no caso, o argumento 2. Então, ela marcou em segundo lugar. Ela marcou, marque também, gente. Não tenha medo, coloque em primeiro lugar. Coloque em segundo lugar para começar o terceiro parágrafo, entendeu? Então, faça isso, não tenha medo. E aí, claro, ela colocou o que o sociólogo pensa, ela colocou o conceito dele, né, desse conceito de mortificação do eu. Aí depois ela entra dentro do contexto da internet, olha, ela vai amarrar o que o cara disse lá com o dia a dia. Dentro do contexto, olha essa expressão, dentro do contexto, na internet, o usuário, sem perceber, é induzido a entrar em determinados sites devido a um bombardeio de propagandas que parecem seu dispositivo conectado. Evidencia-se, portanto, uma falsa liberdade de escolha quanto ao que fazer no mundo virtual. Aí ela conclui esse argumento. Isso é interessante, você concluir argumento, gente. Isso é muito importante também, o que ela fez aqui. Então, percebo aí qual a metodologia que ela usou. Que ela usou primeiro, apresentou a tese, aí depois ela foi falar do D1 e D2. E para marcar o D1 e o D2, ela começou D1 primeiramente, apresentou dados estatísticos, aprofundou. Aí depois, em segundo lugar, que é o D2, marcou o D2, usou o argumento de autoridade, certo? Relacionou com o contexto do dia a dia, que é isso que você tem que fazer, porque o que muitos alunos fazem é o seguinte, cita o argumento de autoridade, né? Ele cita o argumento de autoridade e aí acaba deixando solto dentro do texto. Ele não amarra, ele não contextualiza, ele não relaciona, galera. Então fica complicada essa situação. Se você for usar um argumento de autoridade, use em prol do seu texto. Amarre, traga para dentro da realidade, da discussão que está sendo feita. Aí sim terá valor. Né? Eu vou colocar um argumento de autoridade e aí você não faz, você não amarra, você não contextualiza, você não traz para a tua realidade, você não traz para aquilo que está sendo discutido, não vale de nada. Você até pode ser penalizado por isso, entendeu? Então, cuidado nessa questão, ok? O segundo texto é aquele texto lá que o segundo exemplo é o exemplo lá que foi usado, que a pessoa delimitou lá o tema. Não sei se vocês viram lá na introdução, né? Vou voltar aqui rapidinho a introdução. Aqui, olha, exemplo, introdução 2, em que a pessoa apresenta a tese e logo em seguida ela mostra aqui, ela delimita os dois argumentos que vai usar, aspectos educacionais e econômicos, ó. Entendeu? Aí ela começa aqui, ó, no desenvolvimento 2, está aqui, ó. Ela diz, olha, é importante ressaltar em primeiro plano, olha só, gente, como marca, olha a marca do D1, do argumento número 1. É importante ressaltar em primeiro plano de que forma o controle dos dados da internet permite a manipulação do comportamento dos usuários. Isso ocorre em grande parte devido ao baixo senso crítico da população, fruto de uma educação tecnicista na qual não há estímulo ao questionamento. Sobre esse âmbito, a internet usufrui dessa vulnerabilidade e, por intermédio de uma análise de sites mais visitados por determinado indivíduo, consegue rastrear seus gostos e propor notícias ligadas a seus interesses, limitando assim o modo de pensar dos cidadãos. Em meio a isso, uma analogia, uma comparação, né, com a educação libertadora proposta por Paulo Freire, olha o argumento de autoridade, utilizado de uma forma comparativa, quando ela coloca em analogia, mostra-se possível
uma vez que o pedagogo defendia o ensino capaz de estimular a reflexão e dessa forma libertar o indivíduo da situação a qual encontra-se sujeitado, nesse caso a manipulação. Então veja aqui, olha, D1 a pessoa usou em primeiro plano para marcar o primeiro argumento, D1 dela. Ela usou Paulo Freire, o ensino que ele defendia, né, fazendo uma contraposição com a educação tecnicista que hoje se encontra nas escolas, infelizmente, né, que não há esse estímulo para o questionamento, para o senso crítico, enfim. E aí o D2 dela, olha, ela começa, cabe mencionar em segundo plano, ó, aqui ó, primeiro, é importante ressaltar em primeiro plano, aí ela começa, cabe mencionar em segundo plano, gente, é isso, tá? É isso que está faltando na redação de muitos alunos. Está faltando esse objetivo, tá faltando mostrar, né, apontar os argumentos, entendeu? E aí ela vai desenvolver isso no texto dela. Aí você vai perceber aqui, né, que ela vai usar um pouco da história, né, modelo econômico vigente desde o final da Guerra Fria, tá? E aí ela vai usar um argumento de autoridade aqui para aprofundar isso. Olha, partindo desse pressuposto, esse cenário corrobora o termo ilusão da contemporaneidade defendido pelo filósofo Sartre, já que os cidadãos acreditam estar escolhendo uma mercadoria diferenciada, mas na verdade trata-se de uma manipulação que visa ampliar o consumo. Então aqui, ó, olha, argumento de autoridade aí, tá? Um D2, ok, gente? Vou avançar aqui, vamos para a conclusão. A conclusão é o seguinte, a conclusão ela tem dois objetivos também. Você pode concluir a sua redação, ok? E tem que ter dois fatores, que é a síntese do que foi dito, tese. Você tem que sintetizar aquilo que você disse durante a sua redação, durante a sua discussão, reforçar a tese que você disse lá na introdução. Isso é importante, você retomar a introdução, porque tem que fazer sempre essa volta para a introdução, para a sua tese. Você sempre está lembrando o leitor disso. Então a primeira frase do teu primeiro período da tua conclusão, você deve sintetizar o tema, tá? E tem várias maneiras para sintetizar isso, ok? E depois você parte para a proposta de intervenção, tá? Você passa para isso logo, ok? Propor uma intervenção que respeite os direitos humanos, tá bom? Professor, mas agora eu posso respeitar, não tiro mais zero. Não tira mais zero, mas tira nota baixa, entendeu? Então, para você ser bem crítico mesmo, respeite os direitos humanos, entendeu? Proposta de intervenção. Não basta só você apresentar a proposta de intervenção. Tá aqui? Tá bem aqui, ó. Proposta de intervenção. Veja que tem quatro quesitos aqui que eu coloquei que a proposta de intervenção deve responder. Tá? Então, quando você aponta uma proposta de intervenção, você tem que dizer quem vai fazer. Quem vai fazer a proposta de intervenção? Quem? Aí depois de você dizer quem, você tem que dizer o que vai fazer. Quem vai fazer? O que vai fazer? Só que não basta você dizer quem vai fazer, o que vai fazer. Você tem que dizer como vai fazer. Tá? Então, a proposta de intervenção, você tem que dizer quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer. Só que não para por aí. Você também tem que dizer para que fazer isso. Qual é o objetivo, qual é a finalidade, qual é o impacto disso na sociedade. Qual é o impacto disso na resolução dos problemas. Entendeu? Então, você tem que responder essas 4 perguntas na sua proposta de intervenção. Se a tua proposta de intervenção não responder essas 4 perguntas, vapo também, aqui já era 200 pontos. Então, não queira perder 200 pontos na sua conclusão. Você tem que apresentar uma proposta de intervenção e essa proposta de intervenção tem que ter resposta, responder essas 4 perguntas. Quem vai fazer? O que vai fazer? Como vai fazer? Para que vai fazer? Qual o objetivo disso? Tá?
Então, a tua introdução, galera, a tua conclusão, desculpa, galera, ela tem que ser isso. Então, 2 passos na conclusão. Você tem que fazer sintetizar, lembrar o leitor da tua tese, sintetizando, reafirmando aquilo que você disse. E em seguida, você aponta uma proposta de intervenção respondendo essas 4 perguntas aí. Não adianta você só dizer assim, porque tem que fazer isso, fazer aquilo, o governo tem que fazer isso. Não adianta, você tem que dizer quem vai fazer, se é o governo que vai fazer, então diga. Mas o que ele vai fazer? Como o governo vai fazer isso? E para quê? Qual o objetivo? Qual é a finalidade, o alcance disso? Entendeu? Então, essas perguntas você tem que responder. Essas perguntas você tem que estar respondida isso na tua conclusão. Tá? O que eu falo para os meus alunos é o seguinte, né? Você tem que treinar a conclusão, porque a conclusão também a gente não concorda muito. Eu, como professor de língua portuguesa, assim, não concordo muito com esse tipo de conclusão, né? Pronta, essa receita, esse tipo de dissertação cobrada no Enem. Claro, a gente é um pouco contra, né? A essa fórmula, mas enfim, mas é o que está sendo pedido, é o que está sendo avaliado. Então você tem que ir com essa receita pronta, né? Já vai na cabeça, né? Se é o Ministério MEC, se é o Ministério da Educação, se é o Ministério da Saúde, se é o Ministério dos Esportes, se é os governantes, se é a escola, enfim, entendeu? São os pais que vai fazer, o que eles vão fazer, como vai fazer, tem que dizer, detalhar, tá? E aí você precisa deixar claro isso no seu texto, senão, galera, a tua redação também, a tua conclusão vai estar, né, você perde bastante ponto nisso quando você não segue isso aí, tá? Então essa é a conclusão. Aí, claro, tem que mostrar para vocês, né? Aqui, ó, tem que mostrar para vocês um exemplo. Tá todo colorido aqui, aí não dá para você perceber, mas dá para você perceber as cores. Aonde tá as cores tá aqui a legenda, né? Olha, onde tá roxo é a síntese, tá? Onde tá vermelho é o que vai fazer, quem vai fazer. Aonde tá verde é o que vai fazer. Aonde tá azul é como vai fazer. E aonde tá laranja é para que vai fazer, tá? Qual o objetivo da proposta, né? O objetivo final, o impacto na sociedade, ok? Olha, eu vou ler para vocês aqui, olha. Com o intuito de amenizar essa problemática, olha só, ela sintetizou isso aqui é a redação número 1 lá do Black Mirror, tá? O Black Mirror, ok? Essa é a conclusão lá daquela redação do Black Mirror, tá? Olha como ela sintetizou, com o intuito de amenizar essa problemática, essa aqui, ele sintetiza tudo o que foi dito. Quando ela fala essa problemática, tudo aquilo que foi dito, aquela questão do comportamento, a influência do comportamento nos usuários da internet, que era a temática dela. Então, esse é o problema. Então, ela sintetizou com uma frase assim, olha, né, bem curta. Com o intuito de amenizar essa problemática. Essa é uma conjunção, é um elemento coesivo muito importante nesse momento, porque você pode fazer isso na sua conclusão, em vez de você repetir tudo aquilo, ou de forma mais longa um pouco, né? Como a gente vai ver no outro exemplo lá. Aí você pode simplificar isso aqui, olha, com o intuito de amenizar essa problemática. Isso aqui, ela tá o quê? Sintetizando o que ela disse, né? Que é um problema. E aí o leitor já sabe que problemática é essa, né? Que é com relação ao tema, à tese dela, ok? O Congresso, quem vai fazer? O Congresso Nacional, o que vai fazer? Deve formular leis que limitem esse assédio comercial realizado por empresas privadas. Como ele vai fazer? Por meio de direitos e punições aos que descumprirem. Para que vai fazer? Qual a finalidade disso? A fim de acabar com essa imposição midiática. Aí ela continua. Também, as escolas em parceria com as famílias, quem vai fazer? As escolas em parceria com as famílias. O que vão fazer? Devem inserir a discussão sobre esse tema tanto no ambiente doméstico quanto no estudantil. Como eles vão fazer isso? Por intermédio de palestrantes,
com a participação de psicólogos e especialistas que debatam acerca de como agir online. Qual o objetivo disso? Com o objetivo de desenvolver, desde a infância, a capacidade de utilizar a tecnologia a seu favor. Feito isso, o conflito vivenciado na série não se tornará realidade. Olha só, ela iniciou com o filme Black Mirror e terminou com a série Black Mirror. Uma vez que ela fala, feito isso, o conflito vivenciado na série não se tornará realidade. Olha, entendeu? Por que ela usou o filme? Ela iniciou comparando e terminou fechando aí com o filme, tá? Então vocês percebem aqui que ela apresentou duas propostas de intervenção, entendeu? A maioria dos alunos que tiram nota 1000 na redação apresentam duas propostas a maioria apresenta duas propostas de intervenção. Ele jogou para o Congresso Nacional, depois jogou para mais perto. Então você pode ir do geral para o particular, entendeu? Aqui como aconteceu lá, começou do Congresso Nacional, algo já mais nacional, depois ela foi para algo mais perto. Daqui a pouco eu vou terminar, faltam uns 10 minutos, tá, filha? Então as escolas e parcerias com a família, tá? Então ela trouxe para mais perto, entendeu? Então são propostas, gente, são ideias que podem ser feitas, entendeu? Não tem nada assim de grande, não grandioso, mas não tem nada mais de ideológico, ficar nas ideias apenas, entendeu? É algo que pode ser feito, né? Então você pode também pensar já na sua conclusão, pense na sua conclusão, seja para que tema for, pense na sua conclusão já de âmbito geral, e aí funila para o âmbito já mais pessoal, mais perto de você, mais perto do cidadão, tá? Como a gente viu aqui nessa redação, ela foi lá, depois veio para cá, apresentou duas propostas, e as duas propostas respondendo aquelas 4 perguntas: quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer e qual o impacto disso na sociedade, para quê, qual o objetivo. Então use, faça isso, treine isso aí, né? Essas expressões em que indica o como vai fazer, a finalidade, o objetivo, treine essas expressões, coloque essas expressões no seu texto, não tenha problema nenhum, não fica receoso, tá bom? Bom, vamos lá então, aqui para mais essa questão aqui aqui desse exemplo conclusão 1, agora a conclusão 2, um exemplo de conclusão 2, nota 1000 aqui, ó. Ela começa sintetizando aqui, olha, infere-se, portanto, que o controle do comportamento dos usuários possui íntima relação com aspectos educacionais e econômicos, certo? Então aqui percebam a síntese, essa redação é aquela uma que nós falamos que a pessoa delimitou lá os argumentos dela, 1 e 2, né? Já delimitou lá na introdução, que é uma das estratégias. Aí aqui veja que ela confirma isso, quando ela diz assim, ó, possui íntima relação com aspectos educacionais e econômicos. Lembra que no D1 ela falou do aspecto educacionais e o D2 ela falou do aspecto econômico? Pronto. Aí ela fecha isso aqui, síntese. E aí ela começa. Desse modo, é imperiosa uma ação. Quem vai fazer? MEC. Uma ação do MEC que deve o que fazer? Orientar os alunos a buscar informações de fontes confiáveis, como artigo científico ou por intermédio das casas de dados. Como vai fazer? Por meio da oferta de debates e seminários nas escolas. Qual a finalidade? Qual o intuito? Com o fito de estimular o senso crítico dos estudantes e dessa forma evitar que sejam manipulados. Olha só, respondendo aí as 4 perguntas da intervenção. Aí, outra proposta, visando ao mesmo objetivo, o MEC pode ainda oferecer, olha, o MEC, quem vai fazer? O que? Oferecer uma disciplina de educação tecnológica nas escolas. Como fazer? Através de sua inclusão na base comum curricular. Para que fazer? Qual o impacto disso? Causando um importante impacto na construção da sua consciência coletiva. Assim, observa-se uma população mais crítica e menos iludida. Então veja aí, conclusão também com 2 propostas de intervenção.
tá? Só que aí, claro, ficou no MEC, as duas propostas focalizadas no MEC, tá, gente? Então, perceba aí essa questão da sua conclusão, né? Tua conclusão, ela deve conter duas situações: a síntese daquilo que você discutiu, reforçar a tua tese, e em seguida você vai para a proposta de intervenção, tá? E essa proposta de intervenção, você deve responder aquelas 4 perguntas: quem vai fazer, o que vai fazer, como fazer e qual a finalidade disso, tá certo? E para ser ainda mais, você ganhar melhor, ser melhor prestigiado a tua conclusão, apresente 2 propostas de conclusão. Eu tenho certeza que você é capaz de apresentar 2 propostas de intervenção, entendeu? Apresente 2 propostas. Ah, eu não consigo. Apresente uma, desde que apresente com, né, faça com bastante focado nessas 4 perguntas e sustentado também, tá? Mas você pode fazer 2 propostas, tá? A maioria das redações nota 1000, o que eu observei nelas é que elas trazem as 2 propostas de intervenção, entendeu? Então eu sugiro que você faça também, treine essas propostas, treine essas falas, esses comandos aqui. Não é o certo dizer, eu tô copiando, não sei o que, mas gente, não tem, é uma receita, então se é uma receita, você pode usar tranquilamente essas expressões aí, né, para iniciar a sua proposta, usar essa mesma expressão aqui, tá certo? Pegue uma redação nota 1000, vai na internet, pegue, olhe como veja aquela que você mais gostou e você pode usar no seu texto algumas expressões para ligar um parágrafo do outro, para ver o D1, o D2, ver a conclusão, entendeu? Então você pode fazer isso tranquilamente, galera, tá certo? Então, gente, é nesse sentido aí, tá? É isso aí, a aula é longa mesmo, né? O bom seria a gente fazer por parte, né? Que fica menos cansativo, né? Só eu falando fica muito complicado essa questão, mas é isso, tá? Quem sabe no próximo encontro eu posso falar só de introdução, aí no próximo só de desenvolvimento, aí no próximo só de conclusão, para não ficar cansativo nem para mim e nem para vocês também, tá? Mas é isso, a aula de redação é isso, a parte de teoria é isso, com os seus exemplos para vocês. Tem outros exemplos aqui de redação nota 1000, tá certo? Só que nós não vamos ler, mas quem sabe num determinado momento a gente possa analisar, porque analisando fica bem mais fácil de você entender às vezes. Espero que tenha contribuído com vocês, né? E para encerrar esse momento, eu queria mostrar para vocês, né? Aqui que vocês não vão ver mesmo, por isso que eu vou pular essa parte. Possíveis temas, né? O pessoal pergunta mais, quais são os possíveis temas na redação, tá? O que vai cair? A gente sabe que pode ser qualquer tema. Como a gente está num governo novo, chamamos de governo Bolsonaro, né? A gente sabe que tem algumas precauções aí a respeito dos temas. Há quem diga que não vai cair temas sociais, né? No caso que, enfim, a gente vai adentrar nessa questão de discussões aqui de governo. Mas há quem diga que os temas sociais vão ser um pouco afastados esse ano. Pode até cair, mas assim, vai ser aquele tema selecionado, entendeu? O que estão apostando? O que os cursinhos apostam muito, né? A questão que está muito em evidência, gravidez na adolescência, né? A questão da educação sexual, né? A educação sexual está bem evidente aí também, pode ser um possível tema, e dentro dessa educação sexual pode estar atrelado a questão da gravidez na adolescência, né? A persistência da gravidez na adolescência. Vocês sabem que isso já foi temas bastante batido. Tem gente que fala assim, mas é um tema batido. Sim, é um tema batido. A violência contra a mulher também era um tema batido, caiu em 2015, né? E também pode ser, né, que seja
essa questão da gravidez na adolescência, tá? Esse tema aí. Os cursinhos apostam nesse tema. Um outro tema que os cursinhos e os sites apostam é a questão da mobilidade urbana. Todo ano, na verdade, mobilidade urbana é um dos preferidos dos cursinhos, né? Entendeu? Então, tem a mobilidade urbana, você pode dar uma lida a respeito também, tá? E também tem a questão da educação, né? Eu aposto também na questão da educação domiciliar, né? No Brasil, entendeu? É uma nova ferramenta, não que não existisse, mas que agora pode virar lei, né? Essa questão da educação familiar é uma polêmica, alguns são a favor, outros são contra, mas enfim, é uma questão que a gente possa pensar nesse tema, né? Nesse possível tema sobre a educação, né? E a gente pode fechar para a educação domiciliar, mas pode ser de nível geral, de educação de nível geral também. Então estude alguma coisa sobre educação, já leia alguns filósofos, estudiosos sobre educação, para você tentar aproveitar na sua redação, caso venha cair esse tema, né, sobre a educação, tá? E se vier sobre a educação domiciliar, ainda mais dê uma olhada o que é educação domiciliar, entendeu? Outros temas, possíveis temas que também a gente viu muito, pesquisou muito, sobre a questão da flexibilidade das leis ambientais, né? Que eu creio que não venha a cair devido ao governo, né? Mas pode ser um tema, né? A questão dessa questão da revolução verde, essa questão de sustentabilidade, essa questão, né, das leis ambientais, essa flexibilização que está tendo, mas a gente não crê que venha a cair esses temas, né, tão assim, que venha mostrar alguma coisa contra o governo, claro, né? Mas enfim, e outros temas também que a gente pesquisou muito também, falando da obesidade também, que também todo tempo esse tema está em foco, né? A obesidade, o Brasil tem sido um dos países assim que a obesidade tem sido a marca, né? Eu estou até preocupado com isso, que eu estou quase obeso já. E esse é um tema que a gente pode estar estudando, né? Gordofobia, essas coisas assim, entendeu? Tem outra situação, olha, acordou a outra, né? Tem outra situação também que as pessoas acreditam muito, é a questão das doenças mentais, né? Depressão, suicídio, né? É uma deixa, realmente é um tema bastante interessante discutir isso, entendeu? Então dê uma lida nesses temas aí, entendeu? Pode nos surpreender também um tema, né? Pode ser um tema mais fácil até, ou um tema mais difícil, enfim. Tá bom, galera? Então foi isso aí. Eu não sei se eu ajudei em alguma coisa, né? Eu gastei mais de quase 2 horas de live aqui, mas assim, é bom contribuir, né? Quem sabe daqui para domingo a gente faz mais uma outra live, né? No sábado talvez eu possa fazer uma outra live falando de interpretação de texto também. O que foi isso, minha filha? Olha, uma moeda. De que foi isso? Do meu dente. Olha, gente, olha a moeda do dente dela. Ela tirou um dente ontem. Mostra aí. Olha, tirou esse dente bem aqui, gente. E aí ela colocou o dente debaixo do travesseiro e a fala do dente colocou essa moeda de R$1 debaixo do travesseiro dela. Essa fada do dente, gente, é demais, né? Podia até ser o tema da redação, né? A fada de dente, a crença da fada de dente, sei lá, entendeu? Então, R$1 que a minha filha ganhou do dente dela, já ganhou uns R$5 já, saiu uns 5 dentes já. Tá, gente, então é isso aí, obrigado por ter nos acompanhado. Quem tiver dúvida, é só perguntar depois no Message, a gente vai estar disponível para responder, ok? Hoje vai ter um aulão lá no... 6 dentes já. 6 dentes arrancados, minha filha? Olha, 6 dentes arrancados, meu Deus, esse fada de dente vai ficar, como é que se diz? Pobre, né? Então hoje vai ter um aulão lá no estádio do Zerão, né? A gente vai estar lá também, acompanhando alguns alunos, enfim, tá bom? Então, boa sorte para vocês. Talvez eu venha
fazer um resumão daquilo que eu falei. Eu vim fazer um resumão na outra vez, ok? Se alguém quiser os slides que eu preparei também, você pode pedir, eu envio por e-mail também os slides sem problema nenhum, tá bom? Alguém colocou aqui desastre ambiental, né? Em relação a essas questões, olha, o desastre ambiental, esses desastres agora, recente, eu não sei se vai cair, porque assim, a prova do Enem ela é feita em agosto, entendeu? Em agosto a prova do Enem é feita, mas quem sabe, de repente, olha, a e-mail que tu fizesse, tá mudando aí e-mail, olha, tá vendo que tu fizesse e-mail? Mas de repente, né? É bom. Agora um conselho que eu dou para vocês: assistam algum jornal agora esses últimos dias, leiam revista, saiam um pouco do Face, né? Vai ler, abra a página da UOL, da Terra, faça alguma coisa assim, dê uma lida geral nesses desastres ambientais, nessa atualidade. Isso é importante nessas guerras, né? Do Oriente Médio, essas questões aí. Dê uma lida, olha, minha filha, entendeu? Dê uma lida a respeito disso, leia alguma coisa sobre educação, sobre, né, doenças mentais, sobre essa flexibilização das leis ambientais, esses desastres, né, ambientais que o colega colocou aí. Dê uma lida a respeito disso, né? Algum tema desse vai focar, né? Eu falei com a minha amiga Deise Cristina, né? Ela é do JP, e ela sempre acerta a redação, né? Esse tema. Só que ela tá um pouco receosa esse ano, ela disse, né? Devido a esse novo governo, né? Mas ela posta muito no tema educação, né? Na educação. E aí eu até falei para ela, olha, se for educação, talvez eles possam funilar para educação domiciliar, né? Aí, enfim. Tá bom, gente? Então, dei uma olhada aí, que é para quem perdeu, começou a chegar agora, a vibe vai ficar no meu site, né? De vez em quando dê uma olhada aí. E boa sorte, né? Boa sorte nessa prova do Enem, quem for fazer. E a redação assim não é um bicho de 7 cabeças, não é. Você tem que treinar também, né? Não adianta você só teoria, tem que treinar. Aí tem gente que vai treinar no dia da redação, aí não dá certo, gente. Tem que escrever. E da outra questão ainda, não é escrever o texto, mas é reescrever. Entendeu? É você entregar para o professor, para alguém ler, e esse alguém vai dizer, olha, se tu melhorasse aqui, teu texto ficaria melhor. Aí se você seguir, aí vai reescrever, aí você aprende tranquilamente. Ok, gente? Então um abraço a todos, um beijão. Eu vou desligar agora porque as minhas meninas estão acordaram e umas querem comer fruta e eu já vou levá-las para comer frutas. Tá bom? Um beijo, um abraço, um beijo a todos, obrigado e até a próxima. Por que tirar aquele negócio?